Seja bem-vindo ao podcast Sem Freio. Eu sou Dimitri Cosma. Eu também sou Dimitri Cosma. E eu, Carlos Eduardo Bartolo. O Velho Oeste dos Estados Unidos é o tema do nosso podcast Sem Freio de hoje, com a participação do Carlos Eduardo Bartolo, que é apaixonado por esse período histórico e criou o Guia de Viagem para o Velho Oeste. A gente vai conversar sobre esse momento emblemático da história, contar fatos curiosos, lembrar os personagens, referências dessa época tão memorável. Isso é um bate-papo muito legal. Agora, as ferrovias, Bartolo, porque, pelo menos nos filmes, esse negócio era muito marcante, né? Quer dizer, desenvolvia a ferrovia, chegava quase que junto com a colonização. Como é que você conseguiu ver muita coisa em termos de ferrovia, história e tudo isso? Sim, inclusive tem um filme que para mim mostra muito bem isso, que Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, que é um filme muito antigo, mas para mim é um dos filmes mais completos, né? Ele mostra justamente o aspecto da ferrovia. A ferrovia muda muito, mudou muito o Oeste. E o que aconteceu, né? São coisas assim impressionantes, né? A ferrovia, ela surgiu, você veja só que impressionante, em 1806, o americano não sabia começou a saber como é que chegava no Oceano Pacífico, mas que eles tinham que atravessar um território enorme, que era o território que era dos franceses, por isso que tem muito nome francês ali no meio, né, que começava em New Orleans e até a Niagara Falls, lá em cima, na divisa com o Canadá, que era o território da Louisiana. E depois você tinha um território indígena, que ia até o Pacífico. Eles não sabiam em 1806, descobriram, né, chegou a caravana de volta, a expedição, e disse, olha, tem tudo isso por aqui, nós temos que ocupar. Em 1869, quer dizer, nós estamos falando de 63 anos depois, os Estados Unidos inaugurou o trem de costa a costa. Eu falo, pô, gente, é um negócio fantástico. O primeiro trem, né, ligando de costa a costa, é um dos locais que está indicado no guia, são esses fatos históricos interessantes. Eles se encontraram lá em Utah, próximo a Salt Lake City. Uma ferrovia, uma companhia construindo da Califórnia para lá e a outra ligando do meio dos Estados Unidos. É um feito fantástico, você em 63 anos, você conseguir tudo isso. E o que o trem levou o progresso para o oeste, mas não só isso, né? Ele tinha também o aspecto de... Você tinha milhares de trabalhadores assentando aqueles trilhos, os dormentes, e aquilo era feito numa velocidade a toque de caixa, né? Havia compromissos de seguir metas bem audaciosas em torno de prazo. E o que acontecia? Você tinha os ataques dos indígenas, que os indígenas não queriam que as ferrovias atravessassem a região de pastagem, a região de caçada deles, né? As dificuldades da própria região central dos Estados Unidos, onde venta muito, ali venta muito, é muito plano, você tem as regiões desérticas, você tem as regiões para cruzar as montanhas, principalmente a parte das montanhas rochosas, e depois você tem a Serra Nevada lá na Califórnia. Isso demandou o seguinte, você tinha que matar búfalo para alimentar esses milhares de trabalhadores. Então, havia uma profissão que era caçador de búfalo. O sujeito que tinha uma boa pontaria, que atirava bem, né, se candidatava a ser um matador de búfalo, um caçador de búfalo. E esses búfalos eram abatidos para fazer a alimentação dos trabalhadores da ferrovia. Então, isso era outro problema também que conflitava com os nativos. Por quê? Porque os nativos tinham os búfalos sendo abatidos, né, em grande quantidade. Então, a ferrovia não só levou o progresso, como ela também gerou esse tipo de problema, o que era inevitável. Antes dela, todo o transporte era feito por diligência, aquelas famosas diligências que a gente vê nos cinemas, né? E continuaram existindo ainda as diligências e carroções de transporte de carga também, principalmente com mulas puxando, eles usavam isso muito antes da ferrovia. E a malha americana, ela é enorme de trem, né? Você praticamente, no sentido tanto leste-oeste como norte-sul, é impressionante a quantidade
de linha. A distância entre essa ferrovia que atravessava de Atlântico a Pacífico, quantos quilômetros tinha, mais ou menos, Guarda? Quanto que dá isso daí? Dá em torno de 4.500 quilômetros, mais ou menos. É uma distância enorme, né? Tanto é que o maior entroncamento ferroviário do mundo, né? Todo mundo fala assim, onde fica o maior entroncamento de carga ferroviária do mundo, né? O maior pátio de manutenção e de entroncamento. Você imagina uma cidade europeia, você imagina próximo a Nova York, Chicago, um lugar assim. Mas não é, fica no meio de Nebraska, numa cidadezinha lá de, sei lá, 50, 60 mil habitantes. Inclusive, é uma das atrações, tem até um mirante para você subir, você sobe lá para você ver o tamanho que tem aquilo. Por quê? Porque tudo passa pelo meio, né? Tudo passa nos dois sentidos. E você tinha o transporte de boi, né? O gado, por exemplo, ele era levado do Texas com aquelas caravanas dos cowboys levando o gado até a ferrovia mais próxima para levar ou para a costa oeste ou levar para a costa leste. Então, aquela profissão do cowboy que existia naquela época era para conduzir aquela manada, aquilo era colocado lá em currais que ficava esperando, o trem chegava, levava aquilo para o abate. Isso desenvolveu muito determinados estados que vivem da criação de gado, como Wyoming, como Montana, o Texas, são regiões ali de grande criação de. Morreu muita gente, né, na construção do trem, né, também, não foi isso? Construção do Sim, trilho. morria, porque tinha muito. Bom, primeiro morria muita gente de tudo, né? Inclusive nas caravanas, né? Uma caravana daquela com aqueles migrantes, para vocês terem uma ideia, nesses 40 anos, mais ou menos, de mobilização das caravanas, de 30 a 40 anos, foram mais de 2 milhões de migrantes que foram para essa região, uma região, vamos dizer, inóspita, uma região que não tinha nada. Isso também traz um diferencial para os Estados Unidos. Não existiu um outro país, como os Estados Unidos, que teve que fazer essa mobilização, essa conquista da Oeste, quer dizer, uma ocupação de uma área com tal envergadura.